Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre as origens do sionismo político moderno. Se você quiser, não será um sonho. Em contexto, a principal figura foi o Theodor Herzl, quando e onde, em 1896, na Áustria-Hungria, no Império Austro-Húngaro. Antes, em 586 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia destrói o templo de Jerusalém e leva os judeus ao exílio. A partir de 538 a.C., os judeus começam a voltar para a terra de Israel de acordo com o decreto do imperador persa Ciro o Grande. Em 70 d.C., os romanos destroem o segundo templo, os judeus são exilados novamente. Em 635, o Califado Islâmico conquista a Palestina. Em 1516, o Império Otomano assume o controle da região. Depois, em 1882 a 1948, os judeus da diáspora imigram em massa para a terra de Israel. Em 1948, fundação do Estado de Israel pela ONU. A solução para a questão judaica não é a assimilação, mas a criação de um Estado nacional judeu, defende o sionismo. Desde que foram para o exílio, os judeus sonhavam em voltar para Sion, a terra de Israel. Para isso é necessário a intercessão da comunidade internacional. Se houver um número suficiente de judeus com esse desejo, ele pode ser realizado. Se você quiser, não será um sonho retornar para a terra que eles juram que é deles, Desde que foram expulsos de sua terra natal, quando eles chegaram lá, com Josué, já tinha gente morando, eles expulsaram as pessoas de lá, mataram, guerrearam, depois foram exilados de lá algumas vezes, e exílios, o último deles em 70 d.C., um outro povo passou a habitar ali por mais de 1000 anos, que eram os muçulmanos, os palestinos. Desde que foram expulsos de sua terra natal por babilônios e romanos, muitos judeus da diáspora sonharam em voltar para Eretz Israel, a terra de Israel, também conhecida como Sion, devido ao Monte Sião, em Jerusalém. Somente no século XIX, porém, essa esperança foi consolidada em um movimento político, o sionismo, cujo objetivo era estabelecer um Estado judaico na Palestina. Durante a Haskalah, ou Iluminismo judaico, os pensadores judeus inspirados por Moisés Mendelssohn o judeu a integrar-se à cultura do país adotado para superar a perseguição sofrida. Em grande parte da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, a emancipação permitiu que os judeus de classe média, principalmente, se integrassem à sociedade. Um desses judeus, o jornalista e escritor Theodor Herzl, acreditava piamente na integração judaica, até fazer discriminação antissemita na França, um país dito liberal. Herzl chegou à conclusão de que a criação de guetos e o antissemitismo eram inevitáveis. Os judeus costumavam ser atraídos para lugares onde não sofriam perseguição, mas após emigrarem em massa para esses locais passavam a ser discriminados. Mesmo nos lugares onde tentavam integrar-se à comunidade local e comportar-se como cidadãos leais, os judeus eram tratados como estranhos, sendo levados a isolamento. A solução para o problema, segundo Herzl, não estava na integração, mas na segregação do povo judeu. O antissemitismo não tinha como ser derrotado ou erradicado, mas podia ser evitado com a criação de um Estado judaico. Então, ver também a aliança de Deus com Israel, religião e Estado, Rastafari é o nosso Salvador. Uma terra judaica. No livro O Estado Judeu, publicado em 1896, descrito pelo autor como uma proposta de uma solução moderna para a questão judaica, Herzl apresenta argumentos para a criação de uma terra judaica. A escolha óbvia era a terra de Israel, na época uma parte da Palestina de domínio otomano. Essa proposta marcou o início do sionismo moderno como movimento político em vez de uma aspiração teológica. No ano seguinte, em 1897, Herzl organizou uma conferência internacional, o primeiro congresso sionista, onde ficou claro que existia o desejo político por um Estado judaico, faltando apenas que um número suficiente de judeus exercesse pressão na comunidade internacional em prol de sua fundação. Uma frase de seu livro, o Alt Neuland, a Velha Terra Nova, passou a ser usada como lema do sionismo. Se você quiser, não será um sonho. O modelo de Israel, adotado em 1958, remonta ao primeiro congresso sionista e baseia-se no talit, manto de rezas branco com listras azuis nas bordas, e na estrela de Davi. Theodor Herzl nasceu em 1860 em Pest, região da atual Budapeste. Aos 18 anos, mudou-se com a família para Viena, onde estudou Direito. Em 1839, após uma breve carreira legal, foi morar em Paris. Na França, trabalhou como correspondente
do Neue Freie Presse, Nova Imprensa Livre, e como dramaturgo. Depois de cobrir o caso Dreyfus na década de 1890, em que um oficial judeu foi acusado de traição pelas forças militares, Hales concluiu que a criação de uma pátria judaica em Sion, na terra de Israel, era providencial. O jornalista apresentou seus argumentos em O Estado Judeu e escreveu um romance, O Alto Neuland, baseado em seu livro. Hales trabalhou incansavelmente para promover os ideais do sionismo. Organizou o primeiro congresso sionista na Basileia, Suíça, em 1897. Foi presidente da Organização Mundial Sionista até falecer em 1904. Em 1949, seus restos mortais foram levados de Viena para Jerusalém, onde foram enterrados de novo. Então, quais são suas obras-chave? De 1896, O Estado Judeu, e de 1902, O Alto Neuland. Então, isso é um pouquinho aí do sionismo moderno. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like aí no curtiu, dá um dislike, estressar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.